o que você tem que ter em mente, né? Resumindo, quando você vai fazer uma receita, você pode ter um pouquinho de dificuldade para identificar o ponto correto da massa. Então, o que eu recomendo para você? Que você pratique, tá? Estude um pouquinho, observe ali o ponto de hidratação no vídeo, conheça as suas farinhas, conheça os ingredientes. Esse é um ponto muito importante, inclusive, que está dentro do meu método, dentro do primeiro pilar do meu método, conhecer os ingredientes. Antes de você ir para a receita, né? Eu sei que quando a gente começa a fazer receita sem glúten, né? Ou quando a gente se vê obrigada a fazer as receitas porque a gente tem uma restrição, o que a gente quer mais é ver o resultado, né? Fazer a receita. Só que nem sempre a gente vai ter essa opção de fazer de cara a receita. Por quê? Porque quando você não conhece os ingredientes, quando você não conhece as funções dos ingredientes, você pode executar uma receita e ela dá certo, mas você pode executar uma receita e ela dá errado. Para quem não tem experiência, a chance de dar mais errado do que certo é grande. A minha experiência foi essa. Eu errei muito mais do que acertei quando eu comecei. Mas por que eu errei? Porque eu não sabia os fundamentos. Eu não sabia as funções dos ingredientes, principalmente das farinhas. Então, como eu não tinha esse conhecimento que é básico, que é mínimo, eu replicava a receita e todas as vezes que eu fazia não dava certo. Então, você precisa entender os ingredientes, tá? Você precisa conhecer as funções dos ingredientes que você mais usa no seu dia a dia. Você não precisa conhecer de todos, tá? Pega ali um bolo, né? Vê as farinhas que você vai utilizar para aquele bolo, estuda aquelas farinhas, dá uma lida para verificar se ela é rica em fibra, se ela não é, se ela absorve mais líquidos, se ela não absorve, se ela deixa sabor residual, se ela é uma farinha de estrutura, se é uma farinha de liga. Então são essas informações básicas que são muito importantes, principalmente para você que está começando. Tá? Somente replicar receitas sem glúten, na maioria das vezes, não vai funcionar. Tá? Você vai errar eventualmente uma receita, você não vai saber por que errou e, consequentemente, não vai saber como corrigir a receita. E aí, como eu disse no início, você pode se frustrar, vai perder tempo, vai perder dinheiro e pode acabar desistindo, né? Como foi o caso da minha aluna, a Áurea, que acabou desistindo de fazer pão porque ela não acertava as receitas. Então, é importante conhecer os ingredientes. E outra coisa muito importante, testar. Não adianta você só ficar no aprendizado ali, na teoria. Você precisa ir para a prática. Porque você só vai realmente fixar o que você aprendeu na escrita, na prática, observando ali o ponto da massa, colocando mais líquido, colocando menos líquidos, mudando os ingredientes. Então, é a prática que vai te dar essa capacidade de identificar o ponto correto da sua massa, tá? E aí você precisa observar as alterações nos resultados a partir das modificações na receita. Então, vamos supor que você troque hoje uma farinha branca por uma farinha integral. Você precisa observar ali qual é a quantidade a mais de líquido que você colocou, qual foi o resultado que aquela alteração deu para você, se foi um resultado mais seco, se foi mais úmido, se não cresceu bem, se cresceu. Então é importante tomar nota dos resultados também quando você faz modificações na receita, tá? E uma outra coisa importante, que na verdade esse ponto aqui, ele não está no meu primeiro pilar do método, ele está no segundo. Então, são 3 pilares ao todo o meu método. No segundo pilar, você vai preparar as coisas. E é muito importante, principalmente se você está começando, que você separe os ingredientes e pese esses ingredientes antes de você começar a receita, para evitar deixar a massa parada por muito tempo, porque isso também altera o ponto correto da massa.